Olá, pessoal. Iniciamos o nosso 21º encontro e estaremos trabalhando na nossa reflexão de hoje sobre o sacramento do batismo, né, confirmando a parte do batismo e passaremos para o sacramento da confirmação. Iniciamos, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, no último encontro havíamos ido até o parágrafo 1255. Considerávamos os elementos, né, centrais do batismo. Hoje, o parágrafo 1256 nos apresentam quem pode ser batizado, né? Nós vamos considerar realidades muito semelhantes, inclusive, ao sacramento da confirmação, sobre padrinhos, sobre quem conduz o rito do sacramento, né? E vamos nos recordar que são 3 os sacramentos que aparecem por primeiro: batismo, a confirmação e a Eucaristia. São sacramentos de iniciação. Batismo e confirmação são como que 2 faces da mesma moeda, pois são 2 sacramentos que nós recebemos uma única vez na vida, assim como o sacerdote também só pode ser ordenado uma vez. Mas o sacramento da crisma, da confirmação, né, e do batismo é o momento pelo qual nós recebemos o Espírito Santo e somos ainda mais plenamente unidos a Jesus Cristo, né? E claro, aquele que vai receber o sacramento da confirmação ou a primeira comunhão, geralmente faz também a sua confissão sacramental, né? Isso é um parênteses. Vamos ao nosso estudo. Parágrafo 1256 nos diz que quem pode conferir o batismo, ou seja, o ministro próprio do batismo, é o bispo, o padre e também o diácono, né? Seja o diácono permanente ou transitório. E, claro, se for em um caso de perigo de morte, qualquer pessoa, mesmo que a pessoa nem seja batizada, mas se ela for fazer o batismo de alguém na intenção da igreja, né, deve pronunciar a fórmula e derramar a água, né? Batizar ali com a efusão da água, derramando a água sobre aquela pessoa que vai ser batizada. Repito, então, para se realizar um batismo, precisa de um pagão, né, que vai ser batizado, água e pronunciar as palavras certas. A pessoa que vai fazer o batismo pode nem ser batizada, mas se ela for fazer o batismo na intenção da igreja do jeito certo, valeu. Agora, sobre a necessidade do batismo, nós sabemos que nosso Senhor disse que ele era necessário para a salvação. Inclusive, ele nos fala isso, capítulo 3º de João, necessário vos é nascer de novo. Ele fala isso para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode receber a vida nova de Deus. E a gente lembra que isso continua valendo em toda a história da igreja, né? E nós conservamos também, como no parágrafo 1258 diz, a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, mesmo que não tenham recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo. É o que a gente chama de batismo de sangue. Poderíamos imaginar um fiel que não tivesse recebido o batismo ainda, mas acontecesse de sofrer o martírio, por exemplo, né? Então, alguém que é morto pela fé morre como mártir, né? E aí um batismo de sangue.
Mas nós sabemos também que um catecúmeno, quando está se preparando, mesmo que acontecesse diante de receber o batismo, ele acabasse morrendo, a gente pode entender que ele, tendo sinalizado esse desejo de ser batizado, já teria aí um batismo por desejo, né? E claro, acompanhado do arrependimento dos pecados e essa caridade, né? E por fim, nesse tópico também sabemos que todo homem que, desconhecendo o evangelho e a sua igreja, ou seja, não conhece o evangelho de Cristo nem a igreja, então ele já não tem a mesma obrigação moral. Deixa eu explicar. Um dever de consciência, ele aparece quando eu tenho advertência, quando eu sou informado que eu devo fazer alguma coisa. Então, todo homem que, desconhecendo o evangelho e a sua igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dessa vontade, né, pode ser salvo. Percebe como que o catecismo explica? Esse parágrafo 1260 é importantíssimo, né, para o nosso entendimento. Porque a pessoa não me conhecia, mas ela busca a verdade e tenta realizar a vontade de Deus. Então ela pode ser salva, né? Porque pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele, ok? Então pensa uma criancinha que nasceu num país em que todos são budistas, a família dela é budista, e tudo que ela sabe sobre uma divindade é o que ela aprendeu com Siddhartha Gautama, né? Olha só, Deus vai considerar aquele esforço dentro dessa circunstância, né? Então, quando ela tiver o juízo particular, aí Deus vai acertar isso tudo. Agora, 1261, quantas crianças que morrem sem o batismo, né? A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, e inclusive faz isso nas exéquias, mas tudo aquilo que nós aprendemos sobre Deus nos permite esperar que haja um caminho de salvação para essas crianças mortas sem o batismo, né? Então, elas podem não ter feito parte da igreja enquanto estavam aqui nessa vida, né? Porque morreram prematuras, talvez, enfim, mas vão fazer parte da igreja no céu. E claro, Deus é infinitamente maior do que a própria igreja em sua dimensão espiritual, inclusive. A gente não tem motivo para colocar limite na ação de Deus. Isso não significa que nós possamos descuidar das crianças, não é isso. A graça do batismo, que vem por aquela efusão da água, pelo mergulho na água, é, antes de mais nada, a passagem da morte para a vida, né? Nós que estávamos condenados ao pecado, recebemos essa vida nova. É também sinal da purificação e uma regeneração, né? Uma renovação da nossa comunhão com Deus. Os dois efeitos principais, então, perdão dos pecados e essa vida nova como filho de Deus. Primeiro, então, sobre a remissão dos pecados, o batismo, a gente sempre pensa em perdão dos pecados, é no sacramento da confissão, né? O sacramento da reconciliação, ou da unção dos enfermos. Mas o sacramento que batiza radicalmente os pecados é o batismo. Primeiro, porque nos purifica do pecado original, né? Aquela mancha que existe desde a origem da humanidade, desde os nossos primeiros pais, né? Como nos explica São Paulo no seu texto aos Romanos, né? Os capítulos de 1 ao 7, ele vai tratar profundamente sobre o pecado original. E também nos perdoa dos pecados pessoais. Claro, uma criança não tem pecado pessoal, mas alguém depois dos 7 anos pode ter pecado, mas esses também são perdoados, como também a pena desses pecados são perdoados. O que não o que permanece depois do batismo é só a consequência temporal que o pecado pode ter causado, né? Aqueles males em que uma conduta de vício, por exemplo, pode ter causado.
mas também permanece existindo em nós uma certa fome de pecado, né? Fomes peccati, aquela concupiscência. Nós somos inclinados para o mal. Essa inclinação aparece desde o pecado original, mas só que a graça de Deus, ela nos fortalece, né? Para não cairmos em tentação. É como se nós imaginássemos um prego, né, pregado na madeira. Depois que alguém bateu o prego, né, acerta o martelo no prego e o prego amassa, você pode desamassar o prego, mas aquele lugarzinho que ele amassou fica sempre sendo um perigo. Você vai, cada martelada é um risco de ele amassar de novo no mesmo lugar. Uma nova criatura. Então, perdão dos pecados e como nova criatura. O batismo, ele faz desse neófito, né, desse novo filho de Deus, uma nova criatura porque somos adotados, por assim dizer, por Deus. Nós usamos o termo adotados porque filho mesmo é só Jesus Cristo. Então, nós somos incorporados no Cristo e a Santíssima Trindade confere ao que foi batizado a graça santificante, né, a graça necessária para que sejamos santos. E, claro, na comunhão sacramental, no sacramento da reconciliação, a graça santificante é fortalecida pela graça atual, né? Mas, além disso, nós podemos considerar que o batismo nos faz capazes de crer em Deus, né? De amar, de esperar nele, ou seja, nos concede a fé, a esperança e a caridade como virtudes teologais. São mais do que virtudes meramente humanas. Também nos permite viver sob a condução do Espírito Santo e crescer na prática das virtudes. E, claro, esse batismo ele nos incorpora à igreja, que é o corpo místico de Cristo, como já consideramos tantas e tantas vezes, né? Fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, né? Como pedras vivas. Por isso, o batizado, né? Aquela pessoa que é batizada, ela passa a pertencer a algo muito maior do que ela, né? Passa a pertencer ao Cristo que morreu e ressuscitou, mas passa a participar da comunhão de todos os santos, né? E assim nós estamos obrigados a testemunhar a nossa fé, né? Que nós recebemos da igreja, essa fé que nos vem do próprio Deus. Por fim, o catecismo nos recorda que o batismo é um vínculo, inclusive, com o cristãos de outras denominações. Aqueles cristãos que tenham sido batizados validamente e incorporam a igreja, ainda que de maneira imperfeita. E aí eles podem não reconhecer a verdade da Igreja Católica, mas se não for por culpa própria, pode ser que sejam salvos e passem a ser católicos no purgatório e no céu, né? Então, o batismo é sinal visível da comunhão de todos aqueles que creem no Cristo. Nós sabemos também que, como no sacramento da confirmação, no sacramento da ordem, o batismo imprime um caráter, um selo, né? Somos como que marcados. Não existe pecado que possa apagar essa marca, esse dominicus character, né? Que, inclusive, é um sinal que aponta para a eternidade, para a nossa esperança escatológica. É aquele selo pelo qual nós fomos marcados para, no fim dos tempos, ressuscitarmos com Cristo. Então, resumindo a conclusão desse tópico sobre o batismo, nós lembramos que faz parte dos sacramentos de iniciação, né? No batismo é o início de uma nova vida, a confirmação nos consolida, nos capacita à maturidade, e a Eucaristia é que nos alimenta com o corpo e o sangue de Cristo, para sermos cada vez mais transformados, configurados a Ele. E esse batismo é em nome de um único Deus que é trino, né? Essa experiência batismal significa o perdão dos pecados e um novo nascimento, e tudo isso é simbolizado profundamente, né, através da água do batismo e a pronúncia da invocação, né, da Santíssima Trindade. Pois bem, podemos passar agora ao sacramento da confirmação, que é como que a outra face desse único processo de iniciação na vida cristã.
Muitos, inclusive, se questionam, né, sobre o batismo e a confirmação, porque, poxa, no batismo eu recebo o Espírito Santo, mas eu aprendi que na confirmação eu também recebo o Espírito Santo. Espera aí, qual é a justificativa do sacramento da confirmação? Eu acompanho a igreja no sentido de reconhecer uma sabedoria, né. Vamos lá, é importante que o fiel batizado, né, ele receba, né, a consumação da graça batismal através da confirmação. E a confirmação sinaliza efetivamente aquilo que acontece com Jesus quando ele recebe o Espírito Santo lá naquele batismo no Rio Jordão. É claro que o batismo de Jesus no Rio Jordão não é um batismo sacramental, né. A gente sabe que Jesus já era filho de Deus, já tinha o Espírito Santo, mas ele é ungido pelo Pai ali naquela experiência, né, por volta dos seus 30 anos de idade, porque é quando ele vai começar o apostolado dele, né. Então, é um momento marcante, mas a gente não pode confundir as coisas. Porque o sacramento mesmo da confirmação nos recorda quase sempre de outro momento na vida da igreja, que é Pentecostes. Aquela festa das 7 semanas, né, dos 50 dias, após a Pechá, após a Páscoa, quando os apóstolos reunidos com Maria recebem, como que línguas de fogo sobre suas cabeças, a unção, a efusão do Espírito Santo. E nós professamos inclusive que essa unção, ela nos manifesta ainda mais aquele caráter de cristão, porque Cristo significa ungido, né, Christos em grego é ungido, ou Messias, né, Mashiach em hebraico. Unção vem dessa presença do Espírito. E claro, a unção desde o início vai ser simbolizada pelo óleo, né, que manifesta, né, essa crisma, né, o óleo do crisma significa isso, óleo de unção. Mas vamos adiante. A plenitude do Espírito Santo, que foi comunicada a Jesus Cristo, ela foi comunicada a Jesus para que pudesse, da cabeça que é Cristo, ser comunicada a todo o corpo que é a igreja, né. No Antigo Testamento nós vemos que quando acontece a unção do sumo sacerdote, o óleo escorre até a barba, né, até a orla do manto. E assim também de Cristo sacerdote, o óleo da unção, que é o Espírito Santo, por isso que a gente diz que o Espírito procede do Pai e do Filho, né. No credo, isso foi muito caro. A história da igreja, principalmente depois de 1054, que aconteceu o cisma do Oriente, a gente continuou acreditando que o Espírito decorre do Pai, procede do Pai e do Filho. Mas esse Espírito nos é dado para que possamos proclamar as maravilhas de Deus, né. Essa é a marca da maturidade cristã. Enfim, no início, quando nós olhamos para a origem bíblica, o fundamento bíblico da unção, aparece, ou melhor, da confirmação em si, aparece pelo sinal da imposição das mãos. Então, o bispo, na celebração da confirmação, ele impõe as mãos e reza sobre os crismandos. Claro que a gente lembra e gosta sempre de pensar quando ele fala, né? Recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E aí ele unge a fronte do crismando, né? Ele crisma. Mas o sacramento, ele é mais marcado verdadeiramente, simbolicamente na história da igreja pela imposição das mãos, né, que está aí, ó, ela foi reconhecida sempre pela tradição como a origem do sacramento da confirmação. Aí depois, para significar ainda melhor essa unção, é que vem o óleo perfumado, né, aquele óleo de confirmação. Agora nós temos 2 tradições e aqui eu preciso fazer uma observação histórica. No princípio, nós já tínhamos batismo. Vamos lá. Primeiro ponto é que no início do cristianismo, batismo, confirmação e Eucaristia costumavam ser administrados numa única celebração, todos de uma só vez. Por quê? Porque, no geral, nós estávamos falando de adultos, tá certo? Então, se é adulto, já pode ser batizado e já tem maturidade para receber a confirmação.
No entanto, existe uma outra realidade, né? Um segundo ponto que é, a igreja foi entendendo com o avanço, o desenvolvimento da teologia, todo o sentido de se batizar crianças. Já existe relatos de batismo de crianças desde a Bíblia, né, passando pelos primeiros séculos, os padres da igreja, né, depois os padres da igreja, principalmente Justino, né, a Didaqué, a Santo Agostinho, depois, mais tarde. Mas então, primeiro, no começo se batizava, crismava e dava a primeira comunhão de uma vez, mas para adultos. Depois a gente começa a ter ainda mais a prática do batismo das crianças, porque dessas famílias que se tornaram católicas surgem os filhos, e aí vai se tornando comum a prática de batizarem as crianças. E nesse sentido é que, historicamente, nós vamos ter, primeiro, uma demanda muito grande de, da atenção do bispo. Então, os sacerdotes, né, e os diáconos passam a administrar mais o sacramento do batismo, na esperança de que depois pudessem, então, receber o sacramento da confirmação pela imposição das mãos do bispo. Né? Ou seja, por um lado, um desafio pastoral, né, o contingente de pessoas que precisava do sacramento da crisma e o bispo não conseguia alcançar a todos de uma vez, e por outro lado, o fato de que o batismo ficava para as crianças, enquanto depois que elas alcançassem um pouquinho mais de maturidade, poderiam receber o Espírito. Deixa eu esclarecer, receber o Espírito no sentido dessa maturidade, porque elas já receberam o Espírito lá quando crianças. Agora, isso é uma prática que foi se consolidando no Ocidente, de deixar o batismo para a criança, a Eucaristia por volta dos 7, 8, 10 anos, e a confirmação para depois, né? 12, 13, 14, 16 anos. Enquanto que no Oriente se conservou a tradição de administrar os dois sacramentos a uma só vez. Mas o óleo da confirmação, só o bispo pode preparar, ok? É isso que é apresentado aqui nesses parágrafos. Então, no caso do Oriente, sublinha mais a unidade da iniciação cristã, enquanto que no Ocidente, para nós, se enfatiza a dimensão de que o batismo perdoa os pecados e nos faz filhos de Deus, enquanto que o sacramento da confirmação é para manifestar não uma escolha dos meus pais ou padrinhos, mas na confirmação sou eu que manifesto a minha livre e deliberada escolha pelo catolicismo, ok? Então, os sinais e o rito, a gente lembra que é então um selo espiritual e por isso o óleo, né? Ele vai manifestar essa maturidade, essa purificação, né? Essa agilidade, porque no passado os atletas eles recebiam, né? Os lutadores recebiam esse óleo para ficarem escorregadios e se livrarem do inimigo. Mas o sacramento da crisma também sinaliza cura, né? Para nos tornar homens e mulheres sarados no espírito por uma efusão do espírito. Inclusive, faço um parênteses, na renovação carismática católica, nós podemos escutar a expressão batismo no espírito, e nada mais é do que a recordação da graça que nós recebemos no batismo e que também recebemos na confirmação. Só que na renovação carismática isso é vivido de uma maneira mais marcante, né? Então só existe um batismo, mas quando alguém na renovação carismática fala de um batismo no Espírito, ou, como os documentos indicam, é melhor dizer efusão no Espírito, nós estamos falando que aquela pessoa que já tem o Espírito Santo viveu uma experiência mais radical. Então ela novamente recebe o Espírito. Porque nós devemos todos os dias clamar ao Espírito que venha e nos batize, né? Não importa que eu tenha me alimentado ontem, hoje eu precisei almoçar, precisei jantar, porque o alimento de ontem já não surtia mais o mesmo efeito. O Espírito Santo que nos foi dado, ele permanece conosco para sempre. Só que se eu não pedir a graça dele, ele não tem espaço na minha vida.
porque ele não violenta a nossa liberdade. Então aí eu vejo muito o sinal da confirmação. Santa Helena Guerra dizia que nada falta à alma que diz ao Espírito Santo: vem. Então, às vezes falta coisa na nossa vida porque a gente não tem clamado o Espírito como deveríamos. Ah, cara, mas eu já sou batizado, ele sabe que ele tem que me ajudar. Não, Deus não é assim. Se você não pediu, o que que ele entende? Que você não precisa. Ah, você rezou ontem. Tudo bem. Mas se hoje você não rezou, o que que você está dizendo para Deus? Você não precisa dele. Ah, cara, que bobagem. Deus é pai, ele sabe de tudo que eu preciso. Vírgula. Ele saber que você precisa não significa que ele vai te fazer engolir goela abaixo. Se você não pediu, não tem como ele te conceder aquela graça. A gente precisa orar. Mas vamos adiante, né? Então a confirmação é também uma marca, né? Um selo do Espírito Santo. E durante a celebração, nós temos a imposição das mãos e a unção com óleo. Esse óleo, ele foi ungido. Esse óleo foi preparado, geralmente é assim que se estabelece, né? O óleo deve ser preparado na missa do Crisma, que é própria da quinta-feira santa, dentro da Semana Santa, só que é uma missa pela manhã. Geralmente o bispo deve rezar essa missa na quinta-feira santa com todo o seu clero reunido, porque ali também, além de ser missa do Crisma, em que ele prepara o óleo do Crisma, dos catecúmenos e o óleo da unção dos enfermos, são os 3 óleos que tem na igreja, né? Crisma, unção dos enfermos e catecúmenos. Esse óleo dos catecúmenos é para unção pré-batismal, é antes do batismo, é antes da criancinha ser batizada. A unção do Crisma é depois que a criança foi batizada e quando ela recebe é, no sacramento da confirmação. E o óleo da unção dos enfermos é só para a unção dos enfermos. Tá, fecha parênteses. Além de ser essa missa para preparar os olhos, é também missa da unidade do clero e de renovação das promessas sacerdotais. Então, o bispo, ele deve rezar essa missa na quinta. Ah, mas não deu para rezar numa quinta-feira porque a diocese é muito grande, enfim. Tem bispo que reza, às vezes, antes da Semana Santa começar. Fecha parênteses. Vamos lá. Então, no Ocidente, a confirmação geralmente é separada do batismo, né? A não ser que seja batismo de adultos, né? O bispo, ele vai estender as mãos sobre os confirmandos e vai fazer a oração, né? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviar-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Depois, sim, passa por um momento em que vai ser conferida a unção na fronte, né? Parágrafo 1300 nos fala aí da fórmula, inclusive, que é utilizado nesse momento da unção. O bispo vai dizer, né? Fulano, né, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus, né? Atipe signaculum Domini Spiritus Sancti. Depois nós podemos considerar os efeitos da confirmação, né? Essa efusão especial do Espírito, que nos lembra inclusive Pentecoste, né? Ela nos enraiza profundamente, né, na filiação divina, nos une mais a Cristo, aumenta os dons do Espírito, torna perfeita a nossa vinculação à igreja e dá uma força espiritual para o Espírito, uma força especial para o Espírito difundir, né, a fé através das nossas vidas. Dito de outro modo, se o batismo nos tornou filhos de Deus, a confirmação nos configura Jesus enquanto aquele que anuncia o reino, enquanto aquele que dá testemunho. Por isso, esse caráter da confirmação nos torna ainda mais plenos daquele sacerdócio comum. Agora, quem pode realizar o batismo? Né? O ministro. Não, quem pode primeiro receber, perdão.
Quem pode receber é quem já tenha sido batizado, não tenha sido confirmado ainda, né. Então ele pode e deve receber. E há séculos, né, a igreja entende como parâmetro a idade da razão, que é a idade dos 7 anos, né. Então, geralmente é a partir dos 7 anos, ou um pouco mais, né, talvez. Mas Santo Tomás ele vai explicar que a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma, ou seja, quando a gente fala de maturidade cristã, a gente vai pensar sempre na idade biológica. Ah, tá maduro quem tem uns 18 anos. Hoje a gente sabe que maturidade mesmo a gente encontra às vezes numa pessoa de 22 anos, mas a gente não vai esperar até os 22, né. Então, o que a gente entende por maturidade, com relação a essa graça do Espírito, é não precisa ser que a pessoa é completamente madura, né, porque o próprio sacramento já opera aquilo que ele significa, mesmo que a pessoa ainda nem tenha tanta maturidade assim. Então alguém que está ali com 7 anos, já pode receber. No Brasil, a gente tem o costume de receber a confirmação, né, por volta dos 12 em diante, né, 13, 14 anos. Mas, em caso de morte, até uma criancinha pode, mesmo sem ser caso de morte, não tem problema que alguém mais novo receba o sacramento da confirmação. Vai produzir o efeito, mas é claro, a gente costuma administrar quando a pessoa já tem discernimento, né. Enquanto a pessoa estiver sendo preparada, né, nos processos de catequese, ela deve ir tendo mais intimidade com Cristo, mais familiaridade com o Espírito Santo, né. E além disso, para fazer, a crisma, né, a confirmação, a pessoa tem que confessar antes, né, porque desde o batismo, com certeza, ela já vai ter algum pecado. E além de se confessar, para estar em estado de graça, também convém que exista um padrinho e madrinha. E pode, inclusive, ser o mesmo do batismo, né? Para marcar a unidade entre os dois sacramentos, né? Então, o padrinho tem que ser maior de 16 anos, ter sido batizado e confirmado, não pode ser pai ou mãe da pessoa e não pode ter uma vida irregular, né? Ser amasiado, tá vivendo uma segunda união, tem que ser alguém que dá testemunho da fé. Ah, cara, mas eu não encontro ninguém que possa, né, ser meu padrinho, que dá esse testemunho de fé, que tem uma vivência de igreja, né, ou que não esteja em situação de pecado. Então é melhor não ter padrinho, né? É possível receber o sacramento sem padrinho ou sem madrinha? É, né? Mas o mínimo necessário é que exista testemunha. Isso aí não dá para abrir mão. Tem que ter alguém ali para testemunhar o sacramento. Agora, se você não conseguir o padrinho, não vai comprometer. É claro que, no geral, a gente tenta providenciar um padrinho, né? Nas nossas paróquias é assim. Mas vocês não fazem ideia de como hoje em dia tem sido difícil que os crismandos e os adultos que vão ser batizados encontrem padrinhos. Parece que é a coisa mais difícil de todo o processo. Ah, tem fulano, mas fulano mora lá em outro estado. Só Deus sabe como que ele está lá na igreja. Vai vir para fazer o batismo. E ele tem que pegar lá a confirmação que fez curso de batismo, de preparação, né? Se for ser padrinho de crisma, aí não precisa dessa preparação, mas enfim, fecha parênteses, né? Quem que é o ministro? O ordinário, né, da confirmação é o bispo. Só que o bispo ele pode, se tiver necessidade, conceder a outros presbíteros, a outros padres, a, a, a delegação, né? A faculdade para administrar o sacramento. Ele até pode pedir, né? Que um outro padre faça administre o sacramento. Ah, o bispo ia fazer a crisma em tal lugar, passou mal, não vai poder ir, então ele pode delegar o sacerdote de lá para fazer. E se tiver um cristão em perigo de morte, qualquer sacerdote pode administrar a confirmação em caso de morte, né? Essa passagem de Atos 8, 14, 17 é interessante, né? Tendo ouvido
que a Samaria acolher a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Então, de Jerusalém eles foram lá para a região da Samaria e eles desceram até a Samaria, oraram por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois eles ainda pois o Espírito ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Aí, o testemunho das Escrituras, testemunho claro, né, da oração de imposição das mãos para a efusão do Espírito, né? Ah, cara, mas como que eles tinham sido batizados? Até aquele momento, ainda não existia na igreja a completude do entendimento teológico do sacramento do batismo e da confirmação, né? Mas então, nós precisamos recordar que ela aperfeiçoa a graça batismal, né? Faz o Espírito Santo enraizar mais profundamente em nós, né? Nessa condição de filiação, imprime também esse sinal que é indelével, né? E por isso a gente só recebe essa marca uma vez na vida, né? No Oriente, logo depois do batismo, eles já recebem a confirmação e participam da Eucaristia, né? Então tem essa unidade. Agora na Igreja Latina, no Ocidente, a gente sabe que o sacramento é para quando existe a idade da razão, né? E a administração fica reservada ao bispo. Então mostra aí um vínculo eclesial, né? Uma, um assentimento da própria pessoa. Aquele que vai receber a confirmação, né? Quando atingiu a idade da razão, ele vai ter que professar a fé, estando em estado de graça e tendo a intenção de receber o sacramento, ele saiba todas as obrigações que decorrem desse sacramento. Enfim, o rito essencial da confirmação é a unção com o Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão do ministro e as palavras, né? Recebe por este sinal o Espírito Santo. Aculum Domini Spiritus Sancti, né? Ou selo do dom do Espírito, no caso do rito bizantino, quando a confirmação é celebrada separada do batismo, a vinculação pode se manifestar principalmente pela renovação das promessas batismais, né? Tendo a Eucaristia também manifesta a unidade. Ok, nós ficamos por aqui então, né, nessas considerações a respeito do batismo e do sacramento da confirmação.